boa noite. Boa noite, boa noite. Enfim, literalmente sem mais delongas, hoje eu quero dizer para vocês que a nossa live ela é toda especial. Então assim, para não deixar o nosso convidado ruborizado, literalmente em público, eu quero fazer somente um breve comunicado a respeito da vida dele. Não vou falar da vida dele, claro que não vou falar. Fabi, boa noite, Fabi. Eu tive o privilégio, sabe? Eu tive o privilégio de ouvir, vamos dizer assim, a história de vida. Eu ia falar depoimento, mas não. Eu tive o privilégio de ouvir a história de vida do Marcos e eu vou dizer para vocês, Helena, que bom que você está aqui, Helena. Marcele Pimentel também. E assim, quando eu ouvi a história de vida dele, eu vou dizer para vocês que eu fiquei extremamente tocada. Então, seria quase impossível, acho que essa é a palavra certa, seria quase impossível nós não trazê-lo aqui, nós não trazermos ele aqui para poder compartilhar com vocês, porque esta live ela tem um propósito todo especial e eu vou falar desse propósito agora com ele aqui conosco para que vocês já possam conhecê-lo. Então assim, gente, quando eu ouvi a história de vida, né, do Marcos, eu fiquei literalmente, eu estava numa live, ok? Eu estava numa live que ele fez no canal da Soraya e eu confesso para vocês que eu fiquei emudecida. E você vai falar para mim, mas é claro, Valdilene, que você estava na live ouvindo em casa como todo mundo. Como é que você ia falar alguma coisa? Não dava para você falar no sentido de participando. Mas vocês não fazem ideia, eu interajo, tá? Com as lives que eu vou participando. E olha, sinceramente, eu fiquei de verdade extremamente tocada. E ele está lançando um livro, vai falar do livro, eu quero esse livro. Né? Eles fizeram um lançamento em São Paulo, se não estiver enganada, agora bem recente, tem coisa de 1 ou 2 semanas no máximo, não foi isso? Vocês vão falar com a gente. Eu ia falar para a Soraya, traz um para mim. Eu confesso que eu não falei, porque eu vi lá no post dizendo, está lá no Mercado Pago. Aí eu falei, não vou, no Mercado Livre. Eu falei, não vou pedir, não. Mas eu quero esse livro, estou falando aqui publicamente que eu quero esse livro. Mas a live de hoje, gente, muito mais do que trazer essa história de vida que eu penso, tá? Que é impossível não ser tocada, eu acho que é impossível a gente não refletir na nossa vida, mas tem um outro motivo que quando eu soube, eu falei, Soraya, você não devia ter me dito isso, você me descontou. Quando eu soube o motivo do livro, e eu vou falar isso 3 vezes, pelo menos, tipo assim, no início, no meio e no fim, porque a gente sempre tem blocos de pessoas que entram, então para que todos entendam o propósito da live, e que é exatamente o seguinte, e claro, eles vão falar com muita propriedade, que eu vou deixar literalmente a bola aqui com os dois, que a Soraya vai conduzir esta live de hoje, mas o Marcos, ele fez este livro, e claro, vocês vão me corrigir, tá? Por favor. E está contando a história de vida dele, mundo afora, porque ele tem um propósito maior, né? Que é descobrir, né, digamos assim, quem é a sua mãe biológica. Então, assim, o propósito é que a gente consiga, tá? Eu estou falando aqui literalmente com muita prepotência, mas que a gente consiga viralizar essa live aqui, para que, se você conhece alguém com uma história de vida parecida, ou, enfim, mesmo que você não conheça, realmente compartilhe com todo mundo, faça propaganda patrocinada, então, assim, vamos viralizar, porque este eu diria que talvez seja o propósito principal de tudo, de toda essa exposição da vida dele, porque não é fácil, eu estou falando, assim, pessoalmente, não é fácil você colocar a carinha, sabe, na internet, expor a sua vida. Ele é uma figura pública, ele é um pastor, tem uma igreja que ele lidera, então nós como líderes sabemos o quanto nossa vida precisa ser privada, né? E o quanto que isso tem influencia na nossa liderança com pessoas que, claro, há pessoas e pessoas, vamos falar assim. Então, assim, o propósito dessa live é este também, que a gente consiga espalhar, sabe? Espalhar mesmo essa história para que você, ou para que alguém que você conheça, enfim, de repente a gente consiga, né, ser esse canal de reconciliação, digamos assim, de encontro entre mãe e filho. Marcos, seja muito bem-vindo. Soraya, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Soraya. A live é toda sua. Marcos, a live é toda sua. Eu estou aqui para ser somente uma espectadora e ficar mandando aviãozinhos, porque eu já sei que, semelhante ao que eu ouvi, eu não vou conseguir falar.
Fiquem à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professora Valdilene Gabriela. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite a Kécia, que gentilmente cedeu o espaço dela aqui. Nós não sabíamos que a live só comportava 3 pessoas. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos prestigiando nessa noite em mais uma live do Instituto Mente Renovada, live Você em Foco, onde a professora Valdilene Gabriela sempre tem um convidado especial para tratar de algum assunto que é pertinente, que vai edificar a sua vida, que vai te dar trazer um conhecimento sobre algum tema, sobre algo. E nessa noite nós temos a honra, a satisfação e o prazer de receber o pastor Marcos Vinícius, que está lançando o livro O Órfão que Vive em Família, que, como a professora Valdilene Gabriela mencionou, é um livro que conta a história da vida dele, uma história lindíssima de superação, de resiliência. E é difícil até falar do livro sem me emocionar, porque eu participei disso aqui desde o começo. Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos e entregar essa sala para ele, dizer que a palavra é toda sua. Pastor Marcos, pode falar, conta para a gente um pouco da sua história de vida, sinta-se à vontade. Você que está assistindo essa live, vai dando o coraçãozinho aí, vai pegando o aviãozinho e vai convidando as pessoas para participarem com a gente, a entrarem na live do Instituto, @Instituto_Mente Renovada. Dito isso, pastor Marcos, a palavra é sua. Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês. E o convite foi para falar um pouquinho, né, sobre a minha vida, falar um pouquinho sobre o livro. Antes de falar sobre a minha vida, eu queria falar um pouquinho sobre o livro, que, embora pareça um livro biográfico, mas não é um livro biográfico. Ele, na verdade, ele vai contar como que Deus ele cuida do órfão, como que Deus ele cuida das pessoas que se coloca à disposição, que busca ele. E, assim, a minha vida inteira foi confiando em Deus. Na verdade, quem tiver a oportunidade de ler vai perceber que o meu amigo verdadeiro sempre foi Deus. Então, foi Ele que me ajudou a passar por todos os problemas da vida, e sem Ele, com certeza, eu não estaria aqui. A minha história, ela começa um pouquinho assim, quando eu tinha 9 meses. Essa parte da minha história eu não posso dizer que ela é completamente verdadeira, porque realmente existem alguns fatores aí que eu não sei exatamente se são verdade. Mas o que me foi passado foi que, quando eu tinha 9 meses, a minha mãe biológica ela me deixava com uma senhora para tomar conta de criança, porque ela trabalhava fora, e no final de semana ela ia lá me buscar. Só que chegou no final de semana, ela não foi me buscar e também não apareceu mais. E aí essa senhora que tomava conta de criança foi até o local onde ela morava, e quando chegou lá ela já não estava mais, e essa foi a última vez em que se teve notícias. E nessa trajetória minha história começa assim. Desde sempre eu soube que minha mãe tinha me deixado. Isso algumas pessoas vão descobrir com 17, 18, 20 anos. Não, eu sempre soube que ela havia me deixado. Só que durante a infância isso não fazia muita diferença para mim, não. Ela só vai fazer diferença quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, quando eu estava na escola e a professora falou assim: vamos fazer aqui um trabalho aqui para o Dia das Mães. E naquele dia que a professora falou, vamos fazer um trabalho para o Dia das Mães, naquele dia a ficha caiu. E eu falei para a professora, eu falei assim: olha, eu não vou fazer porque eu não tenho mãe. Para que eu vou fazer isso? E aí, naquele dia, assim, vamos dizer assim, naquele dia a ficha caiu e naquele dia eu fiquei triste. E aí eu senti toda aquela rejeição, todo aquele, né, por que ela deixou, enfim, a gente não sabe o porquê, e um dia talvez eu saiba. Mas, para minha sorte, nessa época, que eu tinha 11 anos, era uma época que eu estava lendo a Bíblia. Eu estava começando a ler a Bíblia, depois vocês vão saber no livro por que eu comecei a ler a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia. E uma das coisas que muito me toca, eu sempre conto essa parte do meu testemunho, porque
foi quando eu li, quando Moisés ele está conversando com Deus e Deus fala assim, e Moisés fala assim para Deus: eu vou lá tirar o povo do Egito, mas quando eu chegar lá, eles me perguntarem quem foi que enviou, o que eu respondo para eles? E naquela hora Deus fala para ele: ó, diga que eu sou, te enviou. Da mesma forma que quando eu soube que minha mãe havia me abandonado e eu fiquei triste, quando eu li essa passagem, o eu sou, aquilo ali fez todo sentido na minha cabeça. Porque naquele momento eu entendi que se eu precisasse de uma mãe, o eu sou seria minha mãe. Se eu precisasse de um pai, o eu sou seria meu pai. Se eu precisasse de um amigo, o eu sou seria meu amigo. Então, a minha trajetória, ela começa a partir disso aí, e isso, diga-se de passagem, me impediu de mais tarde eu me envolver com drogas, me impediu de me envolver com bebida, me impediu de ter uma vida desregrada, porque eu sempre percebi que Deus estava me conduzindo. Embora assim, a vida não tenha sido muito fácil, mas sempre Deus estava me conduzindo naqueles momentos. Claro, se eu falar que não houve momentos que eu fiquei triste, que chorei, é mentira. Claro que há esses momentos na nossa vida. Só que a certeza de que alguém estava cuidando era maior. Então, isso fez com que eu conseguisse passar. Então, a proposta do livro é essa: mostrar para as pessoas que mesmo elas sendo, de repente, abandonadas por pai, ou por mãe, ou por maridos, ou seja lá por quem for, mesmo elas sendo abandonadas, existe um que não vai abandonar. Na verdade, eu começo o livro dizendo assim: ainda que uma mãe que gerou seu filho, ainda que ela venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E é interessante porque, embora eu não tenha tido mãe, eu sempre observei o amor de mãe pelos filhos. Mesmo de longe, eu sempre observei. E depois que eu casei, eu observava o amor da minha esposa pelos nossos filhos. E eu costumo dizer que o amor de mãe é o que mais se assemelha ao amor de Deus, porque ela faz pelos filhos sem esperar nada em troca. E às vezes os filhos cometem alguns erros, mas mesmo assim ela ainda está ali acreditando que eles vão dar a volta por cima, acreditando que eles vão se acertar. Ou seja, ela sempre está do lado deles. Então eu sempre percebi que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. E isso é muito interessante para mim, porque embora eu não tenha tido uma mãe, mas eu tive um Deus que cuidou de mim por todo esse caminho. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu só acho, eu vou tentar não falar, mas eu vou falar. Você avançou muito na história. Então, assim, você disse que aos 11 anos você teve a percepção do que era o que era de fato este abandono, né? Digamos assim, que isso se materializou na sua vida. E aí você já pula para o casamento. Então, eu vou fazer algumas perguntas nesse meio tempo. Primeiro, na questão do casamento, o quanto que este abandono influenciou, sabe? Influenciou, né, para você se relacionar até então com a sua namorada ou com outras mulheres que você, porventura, pode ter tido antes dela, no sentido de como que foi para você se abrir para um sentimento que talvez, né, hipoteticamente falando, você nem conhecesse, né, que é o amor. E por que algumas pessoas elas têm dificuldade de se abrir para uma relação, para o amor? Justamente pelo medo do abandono. Então eu queria entender, e que nós entendêssemos também, até que ponto este abandono, né? E eu não sei também até que ponto foi interessante você desde sempre saber que foi abandonado, porque se desde sempre, eu não sei qual era a sua estrutura ou qual é a estrutura de uma criança para saber desde sempre, né? Enfim, mas eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi, sabe? Para se relacionar com pessoas, e talvez não só no âmbito da relação amorosa, até porque, filosoficamente falando, a relação de amigos não deixa de ser uma relação amorosa, não tem o cunho sexual. Mas como foi para você se relacionar com pessoas, ter que se, sabe, receber e dar? Eu não sei se você sabia o que era este amor, né? Porque a gente não está falando do materno bem específico. Sim. Então, na verdade, eu sempre sonhei em ter uma família. Eu sempre sonhei em ter uma casa, ter uma esposa, ter filhos.
até por causa de algumas coisas que eu passei dentro de casa na minha infância, eu sempre pensei assim, o dia que eu tiver minha família, eu vou fazer completamente diferente. Não, porque em alguns casos eu vou contar sobre surras e tudo mais, e eu sempre pensava, o dia que eu tiver o meu filho, eu não quero que ele tenha medo de mim. Eu tinha medo do meu padrasto, muito medo. Medo de quando chegava o horário dele chegar, eu já pensava, qual vai ser agora? O que eu deixei de fazer que vai gerar uma surra? Então, eu diria, eu não tinha respeito, eu tinha medo. E uma coisa que eu sempre quis que os meus filhos tivessem em relação a mim, não era o medo, mas sim o respeito. Então, quando certa vez eu pedi a Deus, eu fiz uma oração a Deus ainda adolescente, e pedi que se ele me desse a oportunidade de ter uma família, eu faria completamente diferente. E eu sempre observei algumas famílias ao meu redor e pegava um pouquinho de cada uma e falava assim, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Essa influência eu não tive dentro de casa. Tudo que eu aprendi em casa eu não trouxe para a minha vida. Isso aí eu observei fora de casa, em pessoas, em situações, como que filhos eram tratados. Eu até vou falar um pouquinho sobre isso no livro também. Então, essas coisas foi o que foi moldando a forma como eu queria tratar. Então, quando eu conheci a Adriana, que hoje é minha esposa, que na época era minha namorada, eu não tive um problema de me abrir com ela. Eu sempre tive o problema de contar problemas. Até hoje eu sou assim, eu sou fechado, eu resolvo meus problemas comigo mesmo. Eu tenho, talvez, o meu defeito seria esse. Eu sou introspectivo em relação a contar problemas. Mas em relação a ter uma convivência amorosa, isso para mim nunca foi problema, até porque eu sempre quis isso. E assim, graças a Deus que eu não me frustrei no namoro com isso. Né? A pessoa com quem eu namorei é a pessoa com quem eu casei, e nós estamos casados há 25 anos. Então eu não me frustrei. E como nós começamos a namorar ainda muito jovens, eu acho que nós crescemos juntos. Isso eu acho que foi o grande diferencial. Tanto que as pessoas falam assim pra gente, eu vejo que vocês têm uma parceria, vocês dois. Sim, nós temos uma parceria. Tudo que nós criamos a partir do nosso crescimento. Quando o namorado não trabalhava, e depois eu comecei a trabalhar, nós começamos a comprar nossas coisas. Então, cada coisa que a gente ia comprando e adquirindo, isso era uma vitória pessoal e uma vitória em grupo, por assim dizer. Então, tudo isso, e uma coisa que eu acho que nós nunca podemos perder, que é a gratidão. Mesmo nas mínimas coisas que a gente acha que não tem tanto valor, gratidão. Eu acho que isso também toca muito o coração de Deus. Então, essa questão de Deus ter me dado essa oportunidade, eu aproveitei. Eu acho que uma das coisas que nunca me atingiu foi ficar preso no passado, sabe? Nas coisas que aconteceram. Eu sempre pensei em seguir em frente, a minha vida inteira, assim, seguir em frente. O que aconteceu já aconteceu, está lá atrás, é experiência, mas isso não vai me prender. Eu acho que o maior problema é quando a gente fica preso nas coisas lá atrás. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e você não consegue seguir. Graças a Deus, Deus me deu uma clareza para que eu não ficasse preso lá. Porque eu entendi que tudo aquilo ali era um processo, sabe? Mesmo muito novo, mas eu entendi que era um processo. Eu entendi que eu precisava passar por algum motivo, eu não sabia qual era ainda, mas que deveria ser algum motivo que faria sentido lá na frente, e verdadeiramente ele fez sentido lá na frente. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial, não ficar preso no passado. Indiscutivelmente. Soraya vai falar, mas eu tenho só uma piada para dar uma suavizada aqui, porque eu estou tensa. Qual o homem que tem facilidade de falar dos seus problemas? Diz pra mim. Eu acho que é quase que um padrão, né? Mas que maravilha. Soraya, quer fazer algum comentário? Eu preciso me refazer. Então, para todos que estão assistindo, sejam muito bem-vindos as pessoas que entraram logo após o nosso início, né? Quero agradecer aqui a presença da Rosilda, a presença da Mônica, a presença do Ludwig, que é o nosso pastor, é o diretor lá da igreja onde nós congregamos, é o diretor executivo, né, do PAI, está aqui nos dando aqui uma força. Né, o PAI é um projeto de apoio, o pastor Marcos vai falar a respeito dele daqui a pouco, porque o tema da nossa live
é a influência da presença dos pais e educadores na infância e a constituição da psique do adulto sobre a ótica da psicanálise. Então, tem tudo a ver com o livro, com essa narrativa que o pastor Marcos acabou de fazer aqui agora, né? Falando que ele não ficou preso lá no passado, uma criança que tinha tudo para carregar aqueles traumas e reproduzir aquele comportamento. Quem lê o livro vai ver. É impossível ler esse livro aqui sem estar com uma caixa de lenço ao lado, porque tem horas que você chora muito e é impossível não se emocionar. Então, você vê que um adulto que está aqui completamente restaurado. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque a gente está aqui numa live conversando de forma aleatória. Não. Eu convivo com o pastor Marcos, com a Adriana e com os filhos dele. E ele é um marido extremamente atencioso e um pai muito amoroso. Para vocês terem uma ideia, o filho mais velho do pastor Marcos, que também se chama Marcos, que é o Marcos Júnior, ele já é casado, ele tem 2 filhas, que são as netas do pastor Marcos, que o interessante desse livro é o órfão que vive em família, porque Deus é aquele que muda a história daquele que se abre para a mudança, daquele que não quer viver preso lá no passado. O Marcos, o filho do Marquinhos, né, que a gente chama de Marquinhos, filho do pastor Marcos, é casado, já é um pai de família, responsável, tem uma família linda e é extremamente agarrado ao pai. Nós recentemente fomos para São Paulo viajar para fazer o lançamento do livro lá. O lançamento do livro oficial foi aqui no Rio de Janeiro, na base de Amor e Justiça, que fica em São Cristóvão. Mas nós também fizemos um lançamento em parceria com os conhecidos nossos lá em São Paulo. E fomos em família, né? Eu posso dizer que fomos em família porque me sinto parte dessa família, que são pessoas que vivem o que pregam e pregam o que vivem. E o Marquinhos agarradíssimo com o pai. Os olhos, tanto do Marquinhos quanto do Gabriel, que é o caçula, é o tempo todo olhando para esse pai com um amor, com um carinho, sabe? Tudo eles querem mostrar para o pai, e os dois, pai, olha aqui, pai, sabe? E a Adriana, o entrosamento que esses dois têm, sabe? É uma unicidade que eles têm como casal. Então, é maravilhoso de se ver, porque a gente está aqui dentro do Instituto Mente Renovada, que é um instituto que trabalha com a mente, que trabalha com psicanálise, que trabalha com cura, com restauração das emoções. Eu digo cura para poder ficar amplo de vocês entenderem, mas com restauração das emoções. Então, as pessoas às vezes falam assim, isso é uma história, isso não existe. Existe sim. E nós temos aqui na nossa frente uma pessoa que é prova viva disso. Então, eu quero trazer para vocês uma pergunta deixada pela Kessia, que fala, eu poder o pastor Marcos assim, responder ela com mais afinco, já que ele é o nosso convidado. Pastor Marcos, a Kessia perguntou assim, olha, sabemos que a importância dos pais é importante no desenvolvimento cognitivo e psíquico de uma criança. Poderia nos falar da importância dos pais no desenvolvimento espiritual da criança? Sendo que você acabou de nos contar que você viveu num lar que não tinha esses preceitos, mas que você, em dado momento, começou a ler a Bíblia. Qual é a importância da parte espiritual de uma criança? Fala baseado na sua vida e no que você passa de valores para os seus filhos. Então, antes de responder essa pergunta, eu queria dar um testemunho, né? Nessa questão de você não ficar preso nas coisas lá atrás. Na segunda-feira nós estávamos conversando aqui e alguém falou assim, quando eu fiz uma análise de mim mesmo, eu percebi que cometi alguns erros e tudo mais. Eu não cheguei a fazer essa análise de mim mesmo, mas quando eu estava escrevendo o livro, claro que você acaba lembrando muitas coisas, e eu sempre tinha no meu coração que eu não tinha nada contra essas pessoas que me fizeram mal, não tinha. Mas escrevendo o livro, Deus tocou no meu coração e falou assim, você pode ter perdoado no seu coração, mas você não verbalizou. Você precisa verbalizar que você a perdoa. Então foi escrevendo o livro que a minha madrasta foi uma pessoa
bastante abençoada, por assim dizer. Então, foi escrevendo aquilo ali que eu percebi que eu precisava. Então, quando eu me dei conta daquilo ali, eu busquei encontrar o telefone, né, com o filho dela, que eu chamo de meu irmão. Liguei para o meu irmão e falei assim, você tem o telefone da sua mãe? Eu preciso falar com ela. Ele foi e me deu o telefone. Só que eu acabei entrando no outro problema. Porque quando você não fala muito tempo com uma pessoa e de repente você liga para a pessoa e fala assim, eu estou te perdoando, pode até parecer um pouco meio soberbo, né? Uma coisa meio assim. E eu falei assim, eu não posso ligar e falar assim, eu te perdoo. E Deus tocou no meu coração e falou assim, então você liga para ela e você pede perdão. E eu fiz isso, eu peguei o telefone, liguei para ela. Oi, quanto tempo a gente não se fala, tudo bem? E aí eu falei, olha, eu queria te pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito durante o tempo que nós moramos juntos e tal. E naquele momento ela falou assim para mim, olha, eu não tenho que te perdoar de nada, na verdade eu que tenho que te pedir perdão. E já há algum tempo eu venho orando a Deus para que esse momento acontecesse. Eu estou passando por um quadro de depressão e eu acho que isso vai ser uma cura para mim. E naquele momento eu a perdoei, a gente, né, liberou perdão, ela aceitou o perdão e a vida continuou. Eu acho que naquele momento ali, eu costumo dizer, né, que o laço do passarinheiro ele foi arrebentado e tanto ela pôde voar, como eu também pude voar e sem prisão nenhuma. Então eu gostaria de deixar isso claro, porque às vezes a gente fala que perdoa no nosso coração, mas é importante nós verbalizarmos, porque o poder está nas palavras. E isso eu acho que era importante deixar frisado. A segunda pergunta, na verdade, é como que a influência, né, pode trazer os benefícios da influência espiritual. Eu queria começar respondendo isso com algo que eu aprendi. Os judeus, ele tem o Shema, que está escrito lá em Deuteronômio. O Shema nada mais é, né? Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Só que no decorrer do Shema tem uma coisa muito importante ali. Ele fala assim, ensina seu filho andando pelo caminho, sentado em casa, ao se levantar e ao se deitar. Esse ao levantar e ao deitar me chamou muita atenção, porque a senhora é professora, mas a senhora não ensina o dia inteiro. Concorda? Vai ter momentos que você vai chegar ali na sala de aula, vai ensinar, mas não é o dia inteiro. Só que o Shema manda ensinar o dia inteiro. E como que é esse ensinar o dia inteiro? Nada mais é do que as nossas ações. Os nossos filhos, eles vão aprender muito mais pelo que ele vê o que nós fazemos do que propriamente o que nós dissemos. Então, quando o Shema fala assim, ensina seu filho ao se levantar e ao se deitar, quer dizer, olha, preste atenção, porque essa criaturinha está te observando a cada passo que você dá. Tudo que você faz, ele quer te imitar. E ele vai prestar muito mais atenção nas suas ações do que nas suas palavras. E o interessante é que isso é muito importante, porque em uma outra passagem fala assim, quando Moisés chama a atenção do povo, fala assim, olha, que quando vocês esquecerem de Deus, pergunte aos seus antepassados. E ele fala uma frase muito importante, ele fala assim, pergunte ao teu pai. Quando a nova geração, quando crescer, que quiser saber quem é Deus, pergunte ao teu pai. Quando Moisés fala, pergunte ao teu pai, ele está colocando o pai como uma testemunha importantíssima. Uma testemunha que ela não pode ter um desvio de caráter. A palavra dela tem que ser se ensina ou não. Ela tem que ser uma referência para aquela criança. E dentro dessa referência, eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo e com o Gabriel. O Gabriel é o meu filho mais novo, ele está com 11 anos hoje. E há uns 3 anos atrás, eu sempre tive vontade de visitar os Estados Unidos, né? Sempre tive aquele desejo de ir para os Estados Unidos, e há 3 anos atrás eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque o pastor lá da igreja, o pastor Ludwig, ele ia para uma conferência e ele me chamou. E eu cheguei em casa, falei para a Adriana, falei para a Gabriela, falei assim, olha, nós vamos para os Estados Unidos, tal, vai ser muito legal. E meu filho ficou super empolgado. Tiramos o visto e tudo mais. Só que quando estava prestes para eu comprar as passagens, o dinheiro que eu esperava que fosse liberado, ele acabou não sendo liberado naquela data. Ele seria liberado posteriormente. Ou seja, eu não teria o dinheiro para que nós 3 fôssemos. Eu tinha o dinheiro para 1, mas para 3 eu não tinha.
E aí eu cheguei para o pastor Ludwig e falei assim, pastor, eu até tenho dinheiro para eu pagar para eu poder ir, mas eu não posso ir. Ah, mas por que você não pode ir? Porque eu prometi para o Gabriel que quando eu fosse para os Estados Unidos ele iria comigo. Ah, mas se você não pode, eu falei assim, não posso, porque se eu falhar com a minha palavra para ele hoje, a mensagem que eu vou estar mandando para ele é a seguinte: quando você crescer, qualquer tipo de circunstâncias pode fazer com que você falte com a sua palavra. Então, naquele momento, eu falei assim, eu não vou. Aí, chegou no dia da viagem, o pastor foi, eu fiquei meio triste, e a Adriana falou assim, Marcos, compra passagem, vai. Eu falei assim, não vou. No dia que eu puder ir com o Gabriel e com você, nós iremos juntos. Fora isso, deixa a oportunidade passar. Mas por que isso é importante? Porque são esses pontos que vai formar o caráter de uma criança. À luz da Bíblia, à luz de ser uma pessoa de palavra. Hoje, eu acho que está fora da moda você achar pessoas honradas. Infelizmente, está fora da moda. Pessoas que cumprem com suas palavras, isso está fora da moda. Mas da onde eu vi e a minha formação me diz que isso não é errado. Isso é o que Deus espera de nós, que sejamos pessoas honradas, que sejamos pessoas de palavras. Muitas vezes a nossa palavra ela custa muito para a gente. Mas se você empenhou sua palavra, você mantém a sua palavra. E a criança está observando isso. Então, eu posso dizer que hoje os meus filhos, eles não têm medo de mim, eles me respeitam. Eu nunca precisei bater em nenhum deles. Nunca. Mas quem conhece meus filhos sabe que meus filhos são educados, são respeitadores, são pessoas, são, né, crianças de bem, mas eu nunca precisei, porque todas as vezes, acho que não é nem o fato de chamar atenção. Eu lembro que quando o Júnior era menor, ele fazia alguma coisa e eu chamava a atenção dele, chegava de noite, né? A minha esposa, fez isso, isso, isso. Eu chamava a atenção dele, eu nem encostava nele, eu terminava de falar, ele subia para o quarto dele e ia dormir. Chorava lá no quarto e ia dormir. Então, assim, isso me deixava feliz, porque quando eu lembrava da minha infância, eu lembrava que eu apanhava de fio dobrado, às vezes, por causa nenhuma. Eu lembrava que eu tinha o terror do meu pai. Eu não queria fazer nada perto dele, porque, sei lá, poderia ser uma violência. Então, eu acho que Deus, ele age na nossa mente, ele age no nosso coração, quando nós falamos assim, olha, eu não sei fazer nada, mas me ajuda porque eu preciso acertar o caminho. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Enquanto a Soraya se refaz ali, que a gente está aqui revezando, né? Deveríamos ter combinado isso, hein, Soraya? Para a próxima a gente vai Verdade. Eu fiquei lembrando de uma crítica que algumas pessoas fazem, alguns líderes religiosos fazem com a sua membresia, quando esse membro quer ir para uma faculdade, quando esse membro quer fazer psicanálise, eu vou falar da psicanálise, né, porque o foco é a psicanálise, alguns líderes religiosos, eu não estou falando da liderança cristã, mas eu estou falando de uma maneira geral, no nosso instituto, isso não é um privilégio nosso, tá? Mas isso é natural nos institutos ou nas sociedades psicanalíticas. Nós temos aqui um padre, nós temos pastores, nós temos judeus, nós temos pessoas sem uma religião, enfim, né? Nós temos pessoas das mais diversas religiões. E quando você falou, eu vou pegar 2 pontos e quero ampliar esses 2 pontos à luz da psicanálise para dizer que não precisam ter medo, né? Os líderes não precisam ter medo da psicanálise. Na verdade, eu vou pegar 3 pontos. O primeiro é quando você disse que você não ficou preso no passado. Primeiro ponto, eu quero pegar esse ponto. O segundo ponto foi quando você falou que você ficava observando, talvez não tenha sido essa expressão exata, tá? Mas quando você disse que ficava observando a mãe dos seus colegas, as outras famílias, acho que foi mais essa expressão, né? Você ficava observando as outras famílias para que você, então, quando tivesse a sua, poder agir igual ou não, né? Então, você ficava lá observando essas famílias. E você também disse, agora o seguinte, que no Shema está lá, para você falar ao deitar, ao levantar e tudo mais. Ou seja, o exemplo. E aí, até então, a princípio, tá?
Aí eu vou fazer o contraponto para vocês que estão assistindo entender onde eu quero chegar. Até então, você só falou do lado religioso, né? Ou dar a entender que só falou do lado religioso ou do seu lado espiritual, por ter citado a Bíblia, ter falado de Deus e tudo mais. O que essas três colocações que você fez têm a ver com a psicanálise? É onde os líderes não precisam ter medo da psicanálise, e agora você me entregou de bandeja o que eu já estava querendo falar. Mas antes de falar da psicanálise, eu vou acrescentar mais um versículo, tá, no que você falou. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Não é apontar a direção que ela deve ir, mas é mostrar que você segue aquela direção. E o que isso tem a ver com a psicanálise? Na psicanálise, a gente... Posso fazer só uma observação? Claro. Eu gosto muito desse texto porque ela fala assim, ensina o filho no caminho que deve andar. E eu costumo dizer assim, mas eu costumo dizer, seja qual for o caminho que você ensinar, esse ele vai seguir. Exatamente. Seja ele bem ou seja ele mal. Seja qual for o caminho que você ensinar, esse ele vai seguir. Porque, na verdade, é o caminho que você trilha, ou que a pessoa trilha. Então, o que isso tem a ver com a psicanálise, tá? Até então, eu fui bem tendenciosa, dizendo, olha, você só falou de religião, tá? Eu estou sendo clara aqui, eu fui bem tendenciosa, te crucifiquei, dizendo, você só falou de religião, e agora eu vou falar de ciência, eu vou falar do que é real, né? Vamos tirar do meio do caminho. Na psicanálise, a gente tem vamos colocar como um termo, tá? Que é introjeção ou introjetar. E, na verdade, quando você mencionou a questão lá de que você observou os seus colegas e que você, a família, né, dos seus colegas, e que você falou, olha, eu tenho que observar o pai, essa coisa toda, na verdade, falando bem específico dessa questão da observação, o que você fez foi o seguinte, abrindo parênteses para quem está nos assistindo entender. Para a psicanálise, não necessariamente o nosso pai biológico ou a nossa mãe biológica, de fato, são as pessoas que a gente vai enxergar como autoridade sobre nossas vidas. E no seu caso, o que eu estou entendendo, pegando a questão da introjeção? Quando você observa os outros familiares, obrigada, pai! O que acontece? A gente estava com umas 2 contas de estudo e talvez também não tenha podido. Eu não sei se a sua, pastor Marcos, é a conta comercial. Aí eu também não sei, eu estou aqui no achismo, tá? Mas como a gente estava com 2 contas comerciais, eu não sei se impediu. Pronto, está aqui. Jamais ia deixar você esse tempo todo. Então, assim, voltando. O que é introjetar? Introjetar é o seguinte, é quando eu tomo para mim uma figura para ser a minha referência. Então, assim, quando você passa a observar a família, as outras famílias, e começa a pegar os exemplos dela para fazer ou não fazer, significa que você está introjetando. Vamos imaginar que você tivesse sido criado pelo seu pai e sua mãe biológico, mas de igual forma, você estivesse olhando para as outras famílias, para que então a sua família fosse constituída a partir desses exemplos. Isso, para a psicanálise, a gente chama de introjetar. E aí, dentro dessa questão de ser um exemplo, no caminho, tudo isso está relacionado a quê? Aquilo que você literalmente passa de conceitos, de valores, ou seja, o fato de você estar ali, sabe? Você não precisa... Porque é muito interessante, porque o conhecimento, né, não é literalmente o passado verbalmente. Mas é o que, uma vez eu disse por muitos anos, isso eu falei para um amigo o seguinte, olha, o seu filho está aprendendo exatamente o que você não fala. Sabe, aquilo que você nem percebe que ele está observando, é isso que ele está observando. Porque alguns pais tendem a querer fazer coisas para os filhos verem. Mas é exatamente, eu não vou nem... Pode dar a entender que eu estou falando mal dos filhos, mas não. Sabe, pensa aquela pessoa que fica nos observando, esperando a gente ver se a gente, de fato, vai agir como a gente diz. Eu acho que é isso que a gente vive no dia a dia. Então, assim, seja usando a Bíblia, né, como você usou sabiamente, porque foi ainda bem, né, que você teve alguma coisa para poder te segurar, porque, assim, quando eu vi, né, a sua live, e também cada um de nós temos a nossa história de vida,
Quando você mencionou, olha, eu não fui para as drogas, eu não fui para o álcool, eu não fui para a prostituição, eu não fui, seria o caminho mais fácil, entre aspas, por quê? Para poder justamente um caminho de fuga, para poder ter essa satisfação de alguma forma, para poder ter prazer de alguma forma, e ainda bem que o seu prazer realmente foi no Senhor. Sim, verdade, porque nunca passou pela minha cabeça nada disso, graças a Deus. Eu acho que o temor também, né? Você acaba tendo temor. E eu tive uma outra bênção de Deus, foi quando eu fiz 18 anos, eu fui para o Exército. E a minha formação dentro do Exército também me cobra muito ser uma pessoa de honra, uma pessoa de palavra. Eu não sei como é as Forças Armadas hoje. Eu entrei em 96. Então, e eu tive a sorte de ter comandantes que eram comandantes que cumpriam suas palavras. E eu me espelhava muito nessas pessoas. Eu falava assim, é exatamente isso que eu quero ser. É dessa forma que eu quero ser. Então, eu sempre olhei o lado bom das pessoas e queria imitar o lado bom das pessoas. Não o lado ruim, sabe? Porque o lado ruim isso já é o normal, né, do dia a dia, que é te empurrar para isso. Mas, na verdade, é quando a gente faz ao contrário. E isso está muito descrito também em dois conselhos que eu vou aprender ao longo da vida, que também está escrito no livro. Eu não vou falar porque senão vai perder um pouco da coisa. Mas foi a partir desses dois conselhos que eu recebi de uma pessoa mais velha, da mãe de um amigo meu, foi a partir desses dois conselhos que a minha vida começou a ter uma mudança, sabe? Então, eu acho assim, a gente passa por dificuldades, mas todas as dificuldades que nós passamos não é para que nós não sejamos aprovados, é para que sejamos aprovados. Então, a nossa luta constante é essa, ser aprovado em todas as esferas da nossa vida. Perfeito. Alguém quer fazer Eu tenho uma curiosidade. Vamos colocar como curiosidade. Na verdade, quem foi a mente sábia para pensar nesse título? Porque, assim, esse título para mim, O Órfão que Vivia em Família, ele é de uma profundidade tamanha, sabe? Assim, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo parar para literalmente refletir sobre o assunto de forma muito simples. Então, eu queria entender de onde que surgiu esse tema. Quem teve essa mente brilhante de pensar nesse título? Então, quem teve essa mente brilhante de pensar nesse título foi o pastor Ludwig, que ele já conhece a minha história, nós somos amigos, ele conviveu assim, nos últimos anos mais intensamente. E uma vez ele falou isso, quando eu estava escrevendo o livro, porque eu sempre fui muito ruim de títulos. Eu escrevo, mas o título eu sempre deixava para o final. E eu não sabia qual era o título. Serve de consolo. Sempre fui muito ruim de título. E ele falou assim, olha, um órfão que vive em família, porque hoje você vive em família. Embora você tenha sido órfão, é interessante porque eu até estava comentando com a Soraya um dia desse. Quando eu trabalhava numa empresa, eu era diretor dessa empresa, eu sempre fazia reunião com os meus funcionários. E um dia eu fiz uma reunião e uma das funcionárias virou para mim no final da reunião e falou assim, Vinícius, na verdade me chamava de Vinícius lá, né? Vinícius, você é filho único? Aí eu ri, né? Eu falei assim, não, eu tenho um irmão. Aí ela falou assim, você tem cara que é filho único, que foi muito paparicado pela sua família. Eu ri de novo, né? Muito paparicado! Eu ri de novo e falei assim, não, eu tenho um irmão e encerrei a conversa ali. Aí, imediatamente, peguei meu telefone e liguei para a Adriana. Eu falei assim, Adriana, uma funcionária falou isso para mim. E eu agradeço a Deus, porque se as pessoas olham para mim e não conseguem ver o meu passado, é porque ele já ficou no passado mesmo, graças a Deus. Maravilhoso isso. Okay. A Kécia que entrou, quer fazer alguma pergunta? Kécia, pode falar, Kécia. O que é que não pergunta, não precisa fazer pergunta. Mais alto, mais alto. Só tenho que elogiar. Pastor, porque falando como pedagoga, né? O exemplo dos pais, quando falou andar no caminho, é bem assim mesmo. A criança copia tudo dos pais, né? E realmente é admirável a sua história. Muito admirável mesmo.
É verdade, mas isso... Na vida de muitas pessoas. Mas, Ok, Soraya vai falar alguma coisa que eu tô com a minha língua aqui coçando. Fala aí, Vivi. Pode falar que eu tô com a minha língua coçando. Pode falar. Não, deixa ele continuar lá. Depois eu falo. Não, isso aí falar para quem tiver a oportunidade de ler, vai perceber que realmente, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado a lugar algum. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque não é o Marcos que conseguiu, sabe? O Marcos não teria conseguido. Eu gosto de enfatizar que realmente Deus, de uma forma tremenda, iluminou minha mente e eu consegui chegar até aqui. É interessante. Sabia o seu lugar. Pode falar, Ele já Kézia. sabia o lugar, ele já sabia como iria lhe usar. Amém. Eu fiquei pensando aqui, em 4 é bom, porque tinha que ter aquele botãozinho, né, de aprender Natal. Não, eu quero deixar bem claro que eu posso até mandar os prints depois que eu deixei bem claro que na Soraya seguinte, eu não vou falar, Soraya. Eu acreditei. Que bom que eu sou uma pessoa que gera credibilidade. E assim, olha só, essa questão do órfão que vivia em família ou que vive em família. Que vive em família. Eu estou entendendo esse título, e longe de mim, longe mesmo, eu estou aqui só filosofando, tá? Longe de mim contra a mente brilhante, como eu já elogiei e continuo elogiando. Mas esse título eu poderia dizer agora, né, conversando mais de perto, que ele é um título mais comercial, e eu vou explicar o que quero dizer. Porque, assim, existe... eu digo a gente, eu estou falando literalmente, pegando o dicionário Aurélio, que é o significado do órfão, entende? Eu estou falando disso. O órfão é uma pessoa que não tem pai nem mãe. Ok, isso é ser um órfão. Mas, assim, houve um momento da sua vida que, por mais que esta questão do dicionário Aurélio fosse uma realidade, ela deixou de ser na essência. E aí, em contrapartida, por exemplo, hoje, sim, né, como eu poderia dizer, civilmente, se eu posso usar essa expressão, né, e a Soraya está aqui para me corrigir nesse sentido, civilmente, sim, você é um órfão. Mas, assim, se a gente for olhar no âmbito mais pleno dessa palavra, ela, de fato, ela não te cabe, porque não só pelo fato da família que você tem, que, óbvio, a sua família não constitui essa paternidade para você, mas, na verdade, a partir do momento que a gente não sabe o que aconteceu e nem que texto você leu, assim, eu sou o que sou, ok? A partir desse momento, eu sou o que sou, né? Ou eu serei o que serei, literalmente, a partir daqui, olha, literalmente, eu estou colocando palavras na boca dele, Soraya, me ajuda. Eu acho que nesse momento, você começou a se perceber como filho e ter, no caso, Deus como seu pai. E aí, onde eu quero ir falando em relação à psicanálise? Quantos de nós, mesmo tendo pai e mãe, nos sentimos órfãos até hoje? Entende? Porque eu fiz esse contraponto do civil com o filosófico, porque tem muitos e muitos e muitos que se vê órfãos, se vê abandonados. Por isso que eu te perguntei essa questão do abandono, até que ponto te influenciou negativamente, você já explicou, mas quantos de nós, sabe, nos vemos, nos sentimos, e uma expressão que você não usou com essas palavras, mas você disse, quantas vezes nós nos apercebemos, porque nós tivemos um estudo, né, na segunda-feira, e o que é bom e o que é mal depende, de certa forma, da perspectiva de quem está recebendo a coisa, ou vivendo a coisa. E você conseguiu, não sei como, né? Não quero entrar no mérito religioso, tá? Mas eu não sei como você conseguiu, diante de, me permita e me perdoe a expressão vulgar que eu vou usar aqui, agressiva, diante de tanto caos, diante de tanto deserto, você vê rosas ali. Assim, eu acho que você precisava de psiquiatra. Com todo respeito, é claro. Você me permite fazer uma pergunta? Não, é isso. Sim, claro. Vamos lá.
Então, acho que a pergunta mais importante que todos nós devemos fazer é: quem somos nós? E quando eu falo assim, quem somos nós, eu não estou falando da identidade que está no seu bolso. Porque se eu olhar a sua identidade, provavelmente deve ter lá o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Alguns só têm nome de mãe. Mas se você olhar a minha identidade, você não vai encontrar nem nome de pai, nem nome de mãe. A minha certidão de nascimento, ela não consta nem nome de pai, nem nome de mãe, nem nome de avós. Na minha certidão só tem eu e o tabelião que assinou e o juiz. Só nós três ali. Só tem isso. Pastor Marcos, deixa eu te interromper. Como é o nome da sua mãe? O nome que você tem conhecimento. Como é o nome dessa mulher que te gerou e que nós acreditamos que deva estar na faixa de 60, 65 anos? Como é o nome dela? Porque se nesse momento ela tiver a oportunidade, porque a internet ela é grande, ela tem um alcance imenso e pessoas estão aqui assistindo essa live. E se essa mulher tiver a oportunidade de assistir essa live e ela identificar, através da história que ela ouviu aqui desde o início, como é o nome da sua mãe, como ela se chama? Pelo que me disseram, é Alice Gomes. Esse é o nome dela. Eu só sei esses dois nomes, Alice Gomes. Então, mais informações eu não tenho. A única informação qual era o nome, quando você começou a escrever, como era o nome que você teve conhecimento, que seria o seu nome? Porque aqui no livro, nós temos uma cópia da identidade do Marcos. O Marcos, pastor Marcos Vinícius, ele hoje tem 44 anos. E eu conversando com ele, eu falei assim, mas pastor, como é que faz? Porque quando a criança é pequena, a gente precisa matricular ela no colégio, a gente precisa dar vacina, precisa levar a médico. Como é que fazia isso se você não tinha um documento, não tinha nada? Como era o nome que você começou a assinar de início e como foi para você chegar nesse registro aqui? Então, a senhora que tomava conta de mim, não sei como isso aconteceu, ela conseguiu uma guarda de responsabilidade. E essa guarda de responsabilidade, e eu fui alfabetizado assim, o meu nome era Marcos Quirino do Carmo, que era o nome dela. Marcos Quirino. Eu aprendi a escrever, né, alfabetizado, Marcos Quirino do Carmo. Só que quando ela ia me passar para o nome dela e ter uma certidão de verdade, o juiz, na época, achou que ela tinha idade avançada e ela não teria condições de cuidar de mim. Então, o juiz negou essa passagem de nome. E então eu tive que aprender novamente a escrever meu nome. Dessa vez eu tenho que aprender a escrever Marcos Vinícius só. Eu odiei, por assim dizer, porque eu gostava do Marcos Quirino do Carmo. E aí eu aprendi a escrever Marcos Vinícius e aí foi pro resto da vida esse nome aí. Deixa eu fazer outra pergunta, Soraya. Quer fazer? Claro. Quer falar? Não, pode falar. Me veio uma ideia louca aqui na cabeça, até então normal, as ideias loucas que eu tenho. Não sei nem se você vai gostar ou não, mas me veio à mente, eu vou compartilhar aqui, se for viável, a gente leva adiante. A primeira questão é, aonde que vocês moravam, no bairro, para que a gente possa ajudar as pessoas a terem um norte? Na Rocinha. Essa senhora tomava conta de criança na Rocinha. Na Rocinha. A gente falou no início da live, quem chegou depois, a gente vai tornar a dizer que é o seguinte, um dos motivos desta live é que o pastor Marcos fez também um livro que ele tem como objetivo localizar a mãe biológica dele. Então, esse é o nosso lado social, por isso que a Kessia está aqui, a coordenadora da Clínica Social e também pedagoga, para fazer essa ponte. E claro que 3 perfis conectados e quadruplica, né, as oportunidades. Quando a Soraya começou a te fazer essa pergunta, aí vem as ideias loucas, já que a gente está falando de viralizar, até que ponto, vou falar e vocês resolvam aí. Mas será que não seria interessante a gente tentar fazer chegar esta live no Luciano Huck e nessas pessoas que, na Eliana, porque eles têm investigadores, né, digamos assim, eles correm atrás, não vamos entrar no mérito do sensacionalismo, não é isso. Mas eles têm isso. Seria algo interessante a gente pensar nessa possibilidade de tentar chegar lá, ou é realmente um devaneio da minha cabeça?
Não, seria interessante, até porque existem muitas lacunas que não são respondidas para mim. Uma delas é a minha própria certidão de nascimento. Eu já pesquisei em vários lugares e nunca vi ninguém que tivesse uma certidão sem nome de pai e mãe. E uma outra coisa que me chama a atenção foi que eu nasci em 77, mas essa certidão ela foi feita em 82, se não me engano. Então existe um lapso de tempo aí do qual eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. E a história que me contaram, eu também acho que não é bem assim. Eu acho que tem alguma coisa... porque, em primeiro lugar, eu acho que quem fez a certidão deveria conhecer alguém do cartório para poder fazer do jeito que foi feito. Acho que não dá para fazer uma certidão sem nome de pai e mãe. Então tem algumas coisas que realmente me chamam muita atenção. E pelo fato de eu ser historiador e gosto de história, eu quero descobrir minha própria história também. Sua certidão foi lavrada no dia 3 de fevereiro de 1982, no tabelionário, né, na comarca da capital, que ficava na... Acho que é Gávea, se não me engano. Lagoa e Gávea. Isso. Na Gávea, no Rio de Janeiro. Então, assim, não é muito difícil, gente. Vocês que estão assistindo essa live querem comprar o livro para ler essa história e também para abençoar o ministério do qual o pastor Marcos é o diretor, é o vice-diretor executivo do ministério, de uma plataforma que ajuda crianças, jovens, adolescentes em situação de risco. A venda desse livro é toda destinada para o cuidado dessas crianças, um trabalho que ele faz em conjunto com a Adriana, a esposa dele, que também é pedagoga. Então, quem quiser comprar o livro para poder conhecer a história e, de repente, ajudar a encontrar essa mulher chamada Alice, que até então nós sabemos que o nome dela é Alice, entrem no site paternidadeendeus.com.br. Lá você vai encontrar o link do Mercado Livre, que é onde você vai poder comprar o livro e ele vai ser enviado para sua residência com um autógrafo, com uma dedicatória carinhosa do pastor Marcos, do autor, e você vai estar contribuindo com a assistência, com o trabalho que é feito com as crianças dentro da plataforma de ensino que tem aqui, que o pastor Marcos e a esposa dele trabalham. Então, assim, é uma coisa... você vai estar fazendo uma coisa boa em todos os aspectos, ajudando ele a encontrar a mãe, ajudando outras crianças que estão passando por situações semelhantes e até piores do que a dele, a terem uma história de vida diferente, a terem a história de suas vidas transformadas. Então, por favor, entrem no site, tá? Olha, paternidadeendeus.com.br. Entrem no Instagram do pastor Marcos, que é o Paternidade também em Deus. Tá aí no Instagram, a gente depois vai deixar embaixo nas considerações ao término da live, para que vocês possam participar ativamente dessa missão, que é encontrar a mãe dele, que é participar dessa obra linda que é esse trabalho que eles fazem. Desculpa, professora, acabei falando muito, mas pode falar agora. Muito pelo contrário, não falou muito não. E eu vou fazer algo aqui, vou fazer duas coisas diferentes. A primeira é te pedir autorização para colocar o seu livro à venda na nossa loja virtual. Tá? Essa é uma autorização, um pedido que eu estou te fazendo. E o segundo que me veio à mente aqui agora, até sexta-feira, às 16 horas, quem comprar o livro do pastor Marcos e nos mandar uma foto sua segurando o livro, vai chegar até sexta, né? Mas enfim, você nos comprovar... Mas pelo menos mostra o print que comprou. E o print que comprou. Mostrando o print que comprou, você vai poder escolher entre dois presentes. O primeiro, 1 mês ou 4 sessões de análises gratuitamente, através da nossa clínica social, o que equivale a R$200. Então, eu não sei quanto é o livro, mas eu te garanto que não é R$200.
Então, assim, naturalmente você vai ganhar 200 30 reais o livro. Gente, não como nenhuma pizza. Então, assim, você vai ganhar 170 reais com essas 4 análises, né? Porque esse livro é 30. Então, assim, você vai poder escolher entre isso. E se você tiver interesse em fazer a formação em psicanálise, a matrícula é por nossa conta, que hoje é R$ 249 reais. Então, até sexta-feira, às 16 horas, se nos mandar via direct ou pelo Telegram, DDD 21, Telegram não, WhatsApp, DDD 21 98610 3233, a matrícula é por nossa conta, mas você tem que comprar o livro. Legal, muito bom. É uma outra forma que eu percebo agora de poder participar ativamente. E fica aí a minha ideia louca da gente viralizar e marcar a Eliana, Ratinho e vamos marcar os demais. O Walter demais. Que é uma plataforma também, o Walter da Good Angels, que ele ajuda a encontrar pessoas que estão desaparecidas em todo o Brasil. Vamos marcar essa galera aí toda, vamos fazer vamos agitar aí a internet, vamos agitar aí, pulverizem, digamos assim, essa história. Olha só, o Instituto Mente Renovada é realmente um local que se interessa pelo ser humano, de corpo, alma e coração. E é tanto que nessa live tão especial aqui, onde estamos falando de paternidade, de orfandade, vivemos numa geração, numa sociedade onde existem milhares de órfãos de pais vivos. E nós queremos mudar essa situação através do estudo, através do ensino, do autoconhecimento da pessoa, se cuidar, tratar suas feridas, tratar suas memórias, mudar a sua maneira de enxergar a vida e de lidar com os seus traumas e problemas. O Instituto Mente Renovada também é um instituto que se preocupa com a saúde das pessoas, a saúde física. E nesse mês de novembro, o Novembro Azul, mês de combate mundial ao câncer de próstata, nós estamos com um homem aqui de 44 anos, o pastor Marcos, ele cuida da saúde dele, ele já fez esse exame quando ele completou 40 anos. É um exame simples que hoje em dia é feito através do exame de sangue. Os homens não precisam ter medo nem vergonha, né? Tantos tabus com receio ao exame, ao toque do exame. Mas é necessário, nós mulheres, no mês de outubro, cuidamos da nossa mama, cuidamos dos nossos seios, no combate ao câncer de mama. E esse mês de novembro é o mês de combate ao câncer de próstata masculino. Os homens precisam cuidar de suas saúdes, ir ao médico, fazer os exames, sem medo, sem tabu. A grande vergonha, gente, é não se cuidar. Buscar fazer uma saúde preventiva. Então, cuidem de vocês. A gente está aqui de azul. O pastor Marcos também está com uma blusa meio puxada para o azul. A professora Valdilene falou, não, você, né, como ela está dirigindo ali, ela está ali com a blusa preta dela, mas o coração dela está azul. É azul, é azul marinho. É azul marinho, é azul marinho. Isso, aqui é azul marinho. É azul marinho. A Luz não está me colaborando comigo hoje. Então, faz azul marinho. A Kate está de azul ali também. Todo mundo, gente, por favor, pulverizem esta live, compartilhem essa live, acessem a página do @Instituto_Mente Renovada, conheçam os nossos cursos, conheçam os nossos tratamentos, conheçam a nossa clínica social que dá suporte, que ajuda, que auxilia pessoas que estão passando por depressão, por angústia, síndrome do pânico, estão sofrendo com ansiedade, estão passando por um monte de transtornos aí. Você não precisa passar por isso sozinho. Né? Nós temos aqui o Instituto Mente Renovada que está de coração e de portas abertas através dos nossos profissionais para prestarem o melhor atendimento para vocês. Entrem na nossa clínica social, aproveitem essa promoção aí que a professora acabou de falar, comprem o livro que custa apenas R$30, contribuam com a história de vida do Marcos, ele vai encontrar a mãe dele. Tá? Se essa mulher não estiver viva, eu creio que está, eu tenho essa esperança que ela esteja, mas ainda que ela não esteja,
ele vai encontrar irmãos, irmãs, ele precisa saber da história dele, de onde ele veio. Está apoiando a plataforma de apoio de mágoas, tirando essas coisas que muitas vezes nos prendem, e que nós possamos realmente ser livres para viver o presente e não ficar preso nas coisas do passado. Muito bem. Professora, voltou? Voltei, menina, voltei. Queriam me derrubar, mas já está acabando o nosso tempo. Vamos falar das duas esferas, tá? Marcos, eu quero dizer o seguinte, o Instituto está de portas abertas para você, para sua família, para os seus, assim, que no que eu puder fazer, não medirei esforços para poder fazer parte ativamente, não só na plateia, deste seu encontro, vamos dizer assim, com a sua mãe, o que pudermos fazer. Conte com a gente. Pastor Marcos, foi uma honra ter você conosco. Fique, assim, muito à vontade mesmo para, se quiser, um dos nossos cursos para levar lá para a sua comunidade, principalmente no que diz respeito a empreendedorismo. Assim, o que eu quero dizer o Instituto está aí literalmente de portas abertas, seja para você no âmbito pessoal, seja quanto no âmbito ministerial. E assim, conte conosco, eu não posso falar nada, não dá para falar nada além disso. Sabe aquela história de que milagre não se explica, se vive? Qualquer coisa que eu fale vai ser enchendo disso, então... Muito, muito obrigada mesmo, sabe? Temos dado de verdade a honra não só de ouvir a sua história, mas de participar dela de forma muito ativa. Muito obrigada, conte conosco. Kessia, Soraya, vocês, como sempre, deram um show. Muito obrigada também, sabe, Soraya, por ser essa ponte, né, da gente com o pastor Marcos. Muito obrigada. Kessia, obrigada pelo seu cavalheirismo, né? Foi uma gentleman hoje. Muito obrigada. E, de fato, eu não esperava nada menos e nada mais de vocês. Muito obrigada a vocês todos que participaram. Então, aí, marque todos os perfis famosos que vamos, de fato, proporcionar esse momento. Acessem a página do Instituto Mente Renovada na internet, www.institutomenterenovada.com.br. Acesse o Instituto, conheça a nossa clínica, conheça os profissionais que trabalham conosco, vejam a gama imensa de cursos que tem lá e vamos juntos mudar a história de vidas através do estudo, através da preparação, através do conhecimento, através de um coração aberto e de uma mente que não se conforma com esse mundo, mas que está apta a ser transformada. Então, por isso que o nome do Instituto é Instituto Mente Renovada. Um beijo no coração de vocês que ficaram conosco até agora. Não deixa eu fazer aqui o print. Calma aí que eu vou fazer o print. Pastor Marcos, cadê seu livro? Cadê o livro? Segura o livro. Cadê? Mais pra sua isso, mais um pouquinho pra cá. Ok, vai lá. Calma aí. Abaixa um pouquinho, pastor. Abaixa, bota embaixo do queixo. Foi! Gente, muito obrigada. Até semana que vem com mais uma live maravilhosa. Não vou falar agora para vocês o título. Eu confesso que eu esqueci. Então, semana que vem eu posto aqui para vocês. Mas vamos falar sobre luto. Lembrei. Obrigada. Obrigada, pai. Vamos falar sobre como superar o luto dos que não morreram. Algo nesse sentido, tá? Vamos falar de luto de quem está vivo. Tá bom? Boa semana para todos vocês. Bom restante de semana para todos. Pastor Marcos, obrigado. Kessia, obrigada. Soraya, muito obrigada. E até semana que vem, pessoal. Ó, é só mandar o print que você escolhe curso.
Matrícula grátis, hein, gente? Matrícula grátis. R$30 que vai sair essa matrícula, hein? Não percam. Até eu vou comprar. Será que eu vou deixar? Até eu vou comprar o curso para pagar a matrícula. Abraço, gente. Obrigada.